Pode subir. Pode Podcast, do Papai Joel com Adri Santos. Fala, papai! E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui no canal do Joel com Adri Santos. Coisas que o povo quer saber, causos que não só eu tenho curiosidade, mas também que muita gente tem curiosidade. Papai Joel, sou Amir, sou aqui um grande fã do seu trabalho, obviamente quem não é, né? Papai Joel já deu título pra todo carioca, então quem não é fã do Joel? Joel, eu tenho duas perguntas pra te fazer. Na verdade, as duas são do mesmo momento da sua carreira, que é a sua época na África do Sul. Minha primeira é a seguinte: como é que fazia para convocar os caras na África do Sul? Você tinha que ver todos os jogos do campeonato do Sul-Africanão? Você tinha que ver todo mundo jogar? Ou você ia mais pelos mais populares? Alguém te dava uma indicação? Como é que funcionava isso? A minha segunda pergunta é ainda sobre sua época na África do Sul, que é o seguinte: todo mundo já ouviu aquele ditado de que jogador africano não tem tanta noção tática, eles não têm tanto de tática, é muito mais o talento, a vontade. Como é que é isso? Como é que você se sentiu lá? Foi muito difícil explicar para eles a tática ou eles já manjavam bastante? Valeu, Joel, um abração. Tá aí a pergunta do Amir Lopes. Já começou bem, né? Quem não é fã do Papai Joel, isso é verdade. E em breve um episódio exclusivo só da África do Sul, tá? É com você, papai. Olha, Amir, nós na África do Sul, nós íamos todo dia, porque tinha jogos que passavam na televisão e outros jogos nós íamos nos campos assistirem os jogos. E com isso todos os jogos nós fazíamos uma pré-lista. E os dias que nós íamos na federação, eu e o professor Jairo e o nosso preparador físico, nós íamos separando os nomes dentro daquilo que os jogadores produziam, e inclusive jogadores que jogavam no exterior, na Inglaterra, ou melhor, desculpa, na Europa de uma maneira geral, na Austrália tinha jogador da Austrália, em outros países ali. E nós reuníamos e todas as vezes nós íamos separando os nomes dentro daquilo que os jogadores iam produzindo, e aí nós fazíamos a seleção final com aqueles jogadores. O sul-africano, eles gostam muito de brasileiro. E com isso nós não tínhamos muita dificuldade de trabalhar com eles. Claro que o profissionalismo lá é muito diferente do profissionalismo daqui. Claro que os jogadores que jogavam na Europa, eles tinham uma obediência maior do que os jogadores locais. O futebol na África do Sul não é o primeiro esporte, é o segundo esporte. E é esporte que os sul-africanos eles frequentam muito, cada um tem seu time, e todos esses movimentos que tem aqui no Brasil vêm de lá. E depois, futuramente, eu vou contar a história todinha da África do Sul. A minha chegada, a minha viagem, os jogos, os títulos que eu tive lá, e as viagens que eu fui para viajar da Europa, nós passamos 4 meses, essas coisas todas. E sobre os treinamentos, nós procurávamos não dificultar. Claro que o sul-africano eram jogadores muito talentosos, mas era uma coisa engraçada na África do Sul. O africano do norte, da Nigéria, de Camarão, lá de cima, eu não sei porque eles são muito mais fortes do que os africanos da África do Sul. Os africanos da África do Sul não são jogadores grandes, são jogadores médios para pequenos. Mas tinha alguns talentosos, como... Eu me lembro mais dele, o nome que ficou gravado aqui, chamado Shabalala. E eles eram de uma alegria muito grande, muito grande, muito grande. E eles me tinham como uma pessoa especial para eles, porque, por sei lá, a terra do Mandela, essas coisas todas, que é outra história que vem no futuro, por lá eles terem sido muito sacrificados pelos brancos. E eu era uma pessoa muito simples para eles, nem acreditavam. Eles chegaram lá e tinham muita desconfiança. E no final, Adriano, o nosso convidado, eu sentava na mesa deles, faziam questão de eu sentar na mesa deles. E conversava com eles lá, no meu inglês, no inglês dele, a gente colocava tudo. A gente se virava, cara, a gente se virava.
Joel, Eu estava a preleção praticamente fazer uma confusão danada com eles. Joel, essa pergunta que ele fez, esse ditado de que o jogador africano não tem muita noção tática, mas tem talento e força de vontade, isso é verdade, é Não, mito? porque eu treinava muita parte tática, como treinava aqui no Brasil. Eu fazia muito treinamento tático, muito. E não é só dentro de campo, como fora de campo, nos meus campos magnéticos. Eu mostrava para eles o que eu ia fazer e depois nós levávamos para dentro de campo. Nós concentrávamos muito, nós ficávamos muito juntos. Não só na África do Sul, como nos países dentro da África. Eu viajei a África toda. E nós conversávamos muito a parte tática, fazer jogada, essas coisas todas. Eu repetia demais, eu era muito repetitivo. Como tudo na vida é repetitivo. Se você não tiver repetição, você não faz, porque o jogador trabalha no emocional. E aquilo já tem que estar gravado na cabeça dele. Então as coisas têm que sair com naturalidade. Agora, claro que lá a parte tática lá era um pouco mais atrasada do que na Europa, vamos dizer aqui no Brasil. Mas lá passava jogo quinta e sexta da Europa, eles viam os jogos todos. E o trabalho era um trabalho muito intenso. Foi um trabalho árduo, mas bom de ser feito, com alegria. Joel, deixa eu acrescentar uma pergunta aqui, né, já que o Amir Lopes, né, tá falando aqui da África, a gente vai ter um episódio sobre isso, mas depois você recebeu alguma proposta para voltar a treinar a África do Sul? Recebi por clubes. Recebi. Mas eu fiquei muito magoado, fiquei muito chateado. Não, e eu fui convidado para ver a Copa do Mundo. Eu fui convidado. Mas é o seguinte, cara, eu sou uma pessoa que se fizer comigo vai fazer uma vez só. Não tem volta. Não tem volta. Quando você eu não esperava de sair de lá, porque meu trabalho estava bem feito. Eu fiz um trabalho excelente nas Copas das Confederações. Eu perdi para o Brasil de 1-0 e perdi para a Espanha, que era o melhor time do mundo, de 3-2, cara, com todo mundo, com Xavi, com Iniesta, com todo mundo. Perdi na prorrogação e só Deus sabe como. Só Deus sabe como eles ganharam aquele jogo. Só Deus. Hoje não era para eu estar aqui, era para estar na Europa. Imagina eu ganhando da Espanha. Imagina eu empatando com o Brasil e indo para a prorrogação. Recebi. Mas eu fiquei muito magoado, fiquei muito chateado. Não, e eu fui convidado para ver a Copa do Mundo. Eu fui convidado. Mas é o seguinte, cara, eu sou uma pessoa que se fizer comigo vai fazer uma vez só. Não tem volta. Não tem volta. Quando você eu não esperava de sair de lá, porque meu trabalho estava bem feito. Eu fiz um trabalho excelente nas Copas das Confederações. Eu perdi para o Brasil de 1-0 e perdi para a Espanha, que era o melhor time do mundo, de 3-2, cara, com todo mundo, com Xavi, com Iniesta, com todo mundo. Perdi na prorrogação e só Deus sabe como. Só Deus sabe como eles ganharam aquele jogo. Só Deus. Hoje não era para eu estar aqui, era para estar na Europa. Imagina eu ganhando da Espanha. Imagina eu empatando com o Brasil e indo para a prorrogação. Abia, valeu, obrigado. Obrigada, eu gosto de falar sobre a África. Isso, em breve a gente vai ter um episódio e vai ser até cômico também, vocês sabem por quê, né? You tá de brinquedo de mim, cara? Look aqui another time. E você então que quer fazer perguntas para nós, escreva aqui no chat do YouTube, tá? Que nós estamos de olho, a produção vai ficar de olho. Se inscreva, dê seu like lá, tá bom? Tudo com muito respeito, muito carinho para vocês, tá? Um beijo, papai. Vem com a gente. Vem com a gente.